contou-lhes uma por uma todas as coisas que Elohim fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, gloriaram a Elohim e disseram a Paulo: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela Torá, pelos primeiros 5 livros da Bíblia, pela instrução do Criador. Bens vê, irmão, quantos milhares de judeus, milhares, não é 10, não é 100, exato, milhares, abraçaram a fé sem abandonar seu zelo, seu cuidado pelos mandamentos do Criador. Eles têm ouvido dizer, esses que estão zelosos, cuidando da lei do Criador, eles têm ouvido dizer de ti, Paulo, que ensina aos judeus que não vivem entre os gentios a deixarem Moisés dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem observar os costumes mosaicos. Eles têm ouvido e estão contando pra gente aqui, hein? E depois continua, olha só. Eu também quero ver. Então... Será que ele vai na onda? Vocês têm que descobrir isso aí, hein? Se Paulo fosse um verdadeiro apóstolo, ele falaria a verdade continuamente. Mas veja como a história segue. Diz assim, ó. Atos 21, versículos 22 a 26. Diz assim. Que se há de fazer? Sem dúvida saberão de tua chegada. Faze, pois, o que te vamos dizer aqui. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Antes da gente continuar, vou dar um play aqui que o Mário Persona respondeu na hora, sem querer. Sem querer querendo, né? Espírito Santo. Cadê a lei que estava aqui? Evangelho de Mateus. Comentário de Mário Persona. Jesus servir Jesus, entendeu? Jesus ia ter que procurar, achar o artigo, ficar lendo a Bíblia. A Bíblia tem que se esforçar para chegar em Jesus. Os apóstolos que se esforçam para chegar em Jesus. Não é Jesus tem que estar se esforçando para concordar com o apóstolo. Entendeu? É o contrário. Então, servir Jesus é o quê? Alguém foi lá, procurou, decorou, achou o versículo, serviu Jesus. Olha o Marinho. Serviu Jesus. Jesus não veio abolir a lei, veio cumpri-la. Mas de que lei ele está falando? Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e mais uma centena de preceitos que compõem a lei de Deus. Você os encontra principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus é Jesus, ele é livre, Deus é livre. Sorte da Bíblia que concorda com eles. E é isso aí. As pessoas deviam cumprir todos os mandamentos, mas alguns logo perceberam que não seria possível. Ainda que você... Não é porque você é livre que você despreza a sanidade coerente e os limites das paredes que você mesmo constrói. Ora. Não mate, não roube, não cometa adultério, há um mandamento que diz, não cobiçarás. Ora, a cobiça acontece na mente, no coração, antes mesmo de você partir para a ação. O Mário Persona confunde, igual a maioria também. Imagina se Deus fosse esse. Que, pô, você vê, você ficou ali, ai, meu Deus, já pensei, achei gostosa, olhei a bunda, meu Deus, agora eu vou pro inferno. Ah, dá licença, eu ia querer ir pro inferno e ia virar rei lá. Porra, você tá louco, esse mundo que eles querem criar não existe. E é isso que Jesus está falando aqui. A lei dizia, não matarás, mas Jesus diz que basta você sentir raiva de alguém para isso valer como homicídio. Desejo de morte. Sentir desejo de morte. Você quer matar, mas não conseguiu. Você queria poder. Você tá tentando plasmar, é a própria simetria, o próprio enlace que não tá deixando. É igual a cobiça. Você quer, nossa, se eu pudesse pegar, se eu não fosse morrer, não fosse ser preso, se ela, nossa, se ela fazer ela me dar bola aqui, nossa, se eu pudesse, não. Às vezes é o contrário. Às vezes é o cara que não bate nenhuma, não pensa. Mas se a mina fizer assim, ele tá lá. Às vezes o cara que faz de tudo pra não querer é aquele que consegue correr, se a mulher vir. Já porque ele domina o abstrato do jeito dele. Tem muito isso. Deus não é idiota, não, porra. A lei dizia não adulterarás, mas Jesus diz que basta cobiçar uma mulher para você ser culpado de adultério. Bem, se você é daqueles que... cobiçar e querer tomar para você. Você quer que o cara perca, você quer tirar dele, você quer pegar, você quer estar ali. Não é que tipo, porra, tô sentindo desejo animal e tô me controlando. Senti aqui o pulso e o meu eu superior não tá deixando. Porque vai ser mancada ali, aquela pessoa vai amar menos Deus, aquela vai amar menos Deus. Agora, numa situação que o cara vai amar Deus pra caramba, o cara quer ter esse prazer, ele não é de Israel... Ele tá lá e ele quis fazer ali com... Vai todo mundo pro inferno aqui, porque ninguém traiu ninguém, ninguém foi desonrado, todo mundo... Ninguém fez mal pra ninguém. Tem um mundo onde isso acontece. Não é Israel é proibido, 100%. Mas isso é a maneira de fechar o abstrato. Uma coisa que seria destrutiva,
uma coisa que vai acontecer ali, o degradê vai abrindo, né? Vai abrindo muitas exceções, mostro toda vez. Para o ateu não encher o meu saco, certo? Você vai, e também o ateu não tem como sair do inferno também. Fala, tá vendo? Você não acreditou porque não quis. Então vai abrindo as exceções, né? Então você vai vendo que as cores vão aprendendo a se administrar, a se reconhecer ali. Então aquilo que era a morte, alguém aprendeu a remendar. O paradoxo que destrói a maioria, alguém aprendeu a controlar. Alguém tem prazer fechando ali as margens do paradoxo. Instrumento de Deus. Bem-vindo ao inferno, os demônios servem a simetria e nada são sem ela. Esse é o enlace. Nada sai do campo simétrico de Deus, nem as sombras que ele faz. Leem o Sermão da Montanha e acham tudo lindo, provavelmente não entendeu o que diz. Mas você se arrepende, né? Você foi um pecado. Puta, eu quis matar, queria ter matado esse filho da puta. A não ser que é justo. Eu quis matar aqui, quero ainda, se alguns filhos da puta aí, se Deus me deixar. Nossa, eu elimino da existência, né? Não nada pessoal, mas alguns protagonistas de atrocidades aí me despertam muito ódio. Eu assisto bagulho de psicopata só pra ficar queimando ali, e alguns são usados pra queimar os outros, né? Às vezes tá com raiva do psicopata, na verdade ele já foi instrumento do demônio pra queimar um filho da puta. Então tem muito isso também, né? Agora, é fácil se abstrair, se arrepender, entender e pronto, tá perdoado. É isso que o Mário Persona tá querendo dizer, né? Ele tá falando de segundo Afonso, segundo a Bíblia, se você levar literalmente, pensou, pecou, ferrou. Então Deus seria um sádico fazendo isso. Você está lendo sua sentença de morte. Ou vai querer dizer que nunca sentiu raiva de alguém? Que nunca adulterou em O pensamento? Afonso tem que ver isso aqui, ó, Afonso. Presta atenção, Afonso. Sermão da Montanha e acham tudo lindo, provavelmente não entendeu o que diz. Você está lendo sua sentença de morte. Ou vai querer dizer que nunca sentiu raiva de alguém? Que nunca adulterou em pensamento? Ou mentiu tentando parecer o que não é? Então está todo mundo perdido? Exatamente, está todo mundo perdido. E é isso que o apóstolo Paulo explica em sua carta aos Romanos. Deus deu a lei como uma espécie... Difícil. Aí você sente raiva, aí você quer que essa pessoa que abusou da misericórdia de Deus... Imagina, você vê um senhorzinho super bonzinho que faz tudo por todo mundo. Que fosse humano. Alguém vai lá dar um tapa na cara dele. Ele perdoa, dá comida, cuida de novo. A pessoa dá outro tapa na cara dele. Ele perdoa, dá comida, faz de novo, cuida de novo. A pessoa dá outro tapa na cara dele. Você vai ficar com raiva? Uma hora não é você dar um soco no filho da puta? É tipo isso. De cala a boca, uma forma de mostrar que todos são pecadores, que todos são transgressores, que todos são réus. E vai ter essa opção, tem essa opção. Não é Israel. Israel conta com erro e tem as formas de você ser perdoado e voltar para um lado e para o outro. Mas imagina um reino como a China vai virando, por exemplo. Imagina onde os pulsos eletromagnéticos são domados e as pessoas recebem de dentro para fora suas instruções. Se a China quiser fazer isso amanhã, não é? Já não é obrigado, já não tem ponto. Daqui a pouco é obrigado o óculos, daqui a pouco é obrigado uma coleira. E aí? Ou põe ou morre. Os soldados tudo já tem, ou o soldado obedece ou morre. Não vai ter como se rebelar contra o tirano. Acabou. E aí? Os culpados, aguardando a aplicação da pena. Mas tem um problema. A pena para o pecado é a morte. E advogado nenhum pode livrar você dessa, mas Jesus pode. Acompanhe meu raciocínio. No Antigo Testamento, quando o israelita transgredia a lei, quando pecava, era preciso ele sacrificar um animal inocente, um cordeiro, por exemplo, no seu lugar. Detalhe, o cordeiro precisava ser sem defeito. Jesus, por ser sem pecado, foi o único capaz de obedecer à lei, o único que não tinha pensamentos impuros como nós temos. Apesar de humano, ele não... Ele tinha tentação, que senão ele não ia saber o que é ser humano. Como eu advogar por alguém se eu não sei o que é isso? Ele tinha tesão, ele viu o poder da teta, da bunda, da chota, do feromônio, ele fala, caralho, isso aqui é difícil, tô entendendo que vocês fazem isso.
Ele vai entendendo tudo, só que ainda assim, o amor de Deus, a honra de Deus, Deus vivo dentro dele, ele não consegue atropelar o amor e a honra. Ele até queria. Caralho, vocês nem merecem ser tão bom. Mas ele não consegue, dói, queima, ele morre, ele não vive. Ele é a soma de vidas dele. Ele só se reconhece porque ele é sempre o Messias, ele sabe quem ele é. Se ele sair dali, ele é fraco. Então ele não consegue pecar, ele é incapaz de pecar, ele até queria pecar, não dá pra pecar. O máximo que ele faz é encarar pecador, degustar o pecado queimando no fogo. Tipo assim, você fez isso? Essa sensação que você teve? Gostoso, né? Olha aqui, ó. Entendeu? É assim. Aí o demônio costura. Herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Por que você acha que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus por João Batista? Exatamente, porque ele veio para ser sacrificado no lugar do pecador, para cumprir a lei. Quando você vê um ladrão sendo julgado e condenado, você diz que cumpriu-se a lei. O raciocínio é o mesmo. Lembra de Adão? Pois é, pela desobediência de Adão, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Disso o que, Everton, você disse? Isso é a consciência, né? É o percurso, a luz no vazio sai nela mesma, se orbita, se ultrapassa, vai criando referência. Quando se alcança mais rápido, alcança ela mesma mais lenta, azul pegou vermelho, vira violeta, 7 camadas, 7 cores, 7 tons. Com os intervalos dão 12. Isso é a luz, isso é a música, isso é os ângulos, isso é tudo. Pecado, as tribos, tudo. Angulação, né? Esse átomo faz o mesmo processo, vira mineral. Faz o mesmo processo, é vegetal. O mesmo processo, somando mineral, vai pro animal. Somou os 3, vai pro humano, que já é a observação perfeita. Os 12 de cima que saem embaixo, a imagem e semelhança. Então, se você tirar o humano, não tem sólido, líquido nem gasoso. Não tem essas camadas referenciais de mineral, vegetal. Tudo é átomo, tudo é movimento. Então, para você observar o início, tem que ter um observador do fim. Então, você tem o alfa e o ômega. O violeta, que vê o vermelho começando, o azul terminando. Um diz que fez o outro, e é verdade. Quem decide? O violeta, a hora que lhe convém, daí vem o livre-arbítrio de Deus. Deus quis fazer o caminho inverso. Pela obediência de um só, Jesus, e pela sua morte, muitos podem ser salvos. Percebeu agora? Crer em Jesus como seu substituto é a única condição para você ser salvo. Exato, exato. Criou um momento, criou um eco, entendeu? É igual a disciplina, igual a rotina. No primeiro dia vai ser difícil, mas você vai lá e tum. No segundo dia, você vai lá, tum. Terceiro, depois vira um eco, né? O seu corpo vai sozinho, já fica difícil não fazer. Te dá uma bad se você não fizer depois de muito tempo. Então você vai criando uma consistência, uma soma de momentos que coexistem naquele mesmo ritmo. Isso é uma egrégora, né? Então alguém naquele vazio tem que segurar a primeira fagulha. Eis aqui a luz. Ele tem que estar aguentando queimar da morte sem se perder do ritmo cognitivo. O vermelho e o azul dele se encontram. A conversa no deserto. Ele rei, no topo do poder, e ele na morte, na desgraça, na humilhação, sendo cuspido no mais baixo ponto da humilhação. Não é ele esse? Quem ousa dizer, não, Jesus não foi no mais baixo ponto da humilhação, não. Quem ousa? Quem ousa dizer, não, Jesus não é o mais alto rei, não. Não é o topo, né, do supremo da observação, não. Rei. Quem ousa? Todo mundo sabe que Lúcifer é Lúcifer. Só é tapado. E graças a Deus. Ou acha que vai chegar lá cumprindo a lei? Impossível. Aos olhos de Deus, você é adúltero, ladrão e mentiroso. E como deve estar agora me odiando por dizer isso, acrescente homicida a essa lista aí. Mas se você realmente se reconhecer um pecador que depende da graça de Deus para ser salvo, depois de me escutar esculhambando com você, provavelmente irá dizer, Mário, você não conhece nem a metade do que eu realmente sou. O capítulo 6 de Mateus começa falando de duas coisas: da sublime relação que Deus deseja ter com suas criaturas e da vergonhosa hipocrisia religiosa. A primeira coisa que chama atenção nesse capítulo é a palavra Pai. Ela aparece 10 vezes nos 18 primeiros versículos do capítulo. Nunca antes um judeu tinha chamado a Deus de Pai. Pode conferir, em todo o Antigo Testamento, ninguém ousaria ter tamanha intimidade e familiaridade com Deus. Essa relação de intimidade foi inaugurada por Jesus, que em sua condição humana era o unigênito, ou o único filho gerado por Deus.
Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e teve em José apenas seu pai legal e não seu pai biológico. E tem mais, no Novo Testamento, Deus não é chamado apenas de pai. Pouco antes de morrer, quando Jesus orava no jardim do Getsemane, o Evangelho de Marcos descreve que ele se dirigiu a Deus com a palavra Abba, que em aramaico quer dizer papai. E nas cartas dos apóstolos você aprende que todo aquele que crê em Jesus pode agora também chamar a Deus de papai. Deus estende essa relação de intimidade e parentesco com todo aquele que recebe a Jesus, e apenas esses. Ouça com atenção o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. Jesus veio para o seu próprio povo e não o receberam, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Entendeu? Você já é filho de Deus, você já nasceu de novo, você já creu em Jesus. Agora vem o contraste. Jesus expõe a hipocrisia do homem religioso, aquele que dá esmolas e faz orações para ser visto e elogiado pelos homens. Segundo Jesus, esse cara já recebeu a sua recompensa. Qual? Horas. Ser visto e louvado pelos homens. O que ele está dizendo é que um cara assim deve se dar por satisfeito por receber o que procurava. Nada mais. Esmolas e orações são coisas tão boas quanto as muitas árvores frutíferas que Deus plantou lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva se alimentarem. O que aconteceu? Eles foram comer da única árvore que Deus tinha ordenado que não comessem. Foi a origem do pecado, da rebelião do ser humano, da queda. Ponto zero, né? O centro é o mesmo lugar da margem, né? Ponto zero. Era o único lugar que não podia ir, que você encontra ali o abstrato. A memória emocional conecta. Então aí teve aquela conversa com ele mesmo. Lembra do deserto? Lembra? Ó, o poder é seu. Você quer ou não quer? Conhece o outro lado também, é seu. Mas nunca mentindo. Era verdade, né? É conhecer o mal também, pra ser igual a Deus. Conhecer o outro, senão você é um robô. Queda do ser humano que se rebelou contra o seu Criador. Quando Adão e Eva viram a besteira que tinham feito, tentaram se esconder de Deus entre as árvores do pomar. O homem religioso é assim. Ele tenta se esconder de Deus entre as próprias coisas que Deus aprova, como esmolas e orações. Tenta disfarçar, tenta fingir, dissimular, encobrir. Aí a pessoa pensa, como se escondeu de Deus, né? Deus não tá vendo tudo? Porque eles abaixaram a vibração para ir até o reino mineral. Provavelmente ficaram meditando, provavelmente... O que torna o eu humano? A administração da emoção. O eu animal, a própria emoção. Se você meditar, você para de pensar. Vai baixando. Se você sabe meditar bem, você para de sentir. Você vai pro reino vegetal. Foi o que Buda fez. Alguns faziam ali. Ficava lá travado, assim. Passava o tempo, pra ele não. E bugava a realidade, dependendo de quem vinha. Se alcançava a realidade dele, tava lá mau tempo. Se não alcançava, ele tava travado. Ou não, o cara morria antes. O povo é louquinho. Cobrir o seu pecado, o nome disso? Hipocrisia. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e são estes pecadores que Deus procura. Se você continuar se escondendo atrás de sua religião, de suas boas obras, de suas orações, para parecer que não é um pecador, como espera ser encontrado por Deus? Como espera ser salvo?